hoje eu quero que você venha comigo montar uma estrutura de uma mesa fixa. Se você gosta desse assunto, se você gosta de receber amigos em casa, vem comigo, se inscreva no canal, não deixe de dar o seu like e fazer o seu comentário. Eu sou a Carol Vani, chefe de cozinha, especialista em mesas fixas e sommelier em azeite. Para quem já acompanha o meu trabalho, sabe que eu sou especialista em mesas fixas para pequenos e médios eventos. E eu sei que vocês têm muito interesse nesse assunto, eu recebo muitas perguntas sobre a estrutura, não só sobre as comidas, porque comidas vocês podem também acompanhar aqui no canal e eu tenho feito algumas receitas que a gente leva para essas mesas fixas. Então aqui é para dar uma ideia, uma iniciada nesse assunto, e se vocês tiverem interesse, vocês comentem que a gente vai trabalhando ao longo dos episódios, dos vídeos, a gente vai falando um pouquinho mais sobre as mesas. Então aqui eu trouxe a ideia só da estrutura para vocês e vou falar um pouquinho das louças, tá? Então aqui eu peguei uma mesa aqui que deve ter em média aí, é tipo um rack, né? Que a mesa é mais larga. Deve ter em média 2,5 metros mais ou menos, e a mesa que eu recebo dos clientes tem mais ou menos esse padrão, né? Então eu, Carol, utilizo muita madeira, né? A base das minhas mesas é de madeira. Aí vocês vão falar, Carol, mas madeira com madeira? A gente vai usar outros elementos e a própria comida vai chamar atenção, então não tem problema. Hoje a gente vai fazer só o esqueleto, mas ao longo de outros vídeos, vocês gostando, a gente vai fazendo o esqueleto, alimentando essa mesa, e aí vai ficando mais interessante. Então toda a minha base de mesa é madeira, vários tipos de madeira, né? E eu vou comprando as peças aos poucos e a gente vai alimentando e depois eu vou tendo ideia do que eu vou colocar ali. Aqui, por exemplo, se vocês também acompanham um pouquinho das comidinhas que vão nas minhas mesas, eu faço muito um canudinho, que é com recheio de calabresa. Então a gente pode colocar esse canudinho aqui, a gente pode colocar aquelas pérolas de gorgonzola com parma, a gente pode colocar azeitona, enfim, a gente compra as peças, ou se vocês forem fazer com as peças que você já tem em casa, né? Se você não trabalhar com isso, se você for receber amigos, você vai pensando nos elementos que você já tem, não precisa necessariamente comprar. E junto com essa madeira, eu vou colocando elementos de outras cores. Então, eu separei algumas coisas aqui. Eu gosto muito de madeira com verde, né? Mas a gente pode usar a madeira... Eu não sei se dá pra ver aqui no vídeo, esse aqui é um ferro, né? E ele é meio... Eu tenho tanto do preto quanto esse marrom escuro. Então também já dá um contraste diferente. A gente pode também usar o branco, né? Que também fica bacana. E a gente pode usar também o transparente. Eu, Carol, não gosto de fazer uma mistura muito grande de cores. Então, eu uso o transparente junto com a madeira e no máximo uma tonalidade a mais. Então, se eu usar o verde, eu não vou usar o branco. Então, posso usar transparente, madeira com branco, transparente, madeira com verde. Ou a gente pode colocar detalhes também coloridos. Eu não costumo colocar muitas peças coloridas, então eu dou um toque. Se tiver um detalhezinho rosé, posso ter um potinho ou outro rosé e eu vou alimentando, mas a base das minhas mesas são esses tons mais neutros, tá bom? Então agora eu vou mostrar um pouquinho de eu montando aqui e depois eu volto com algumas ideias. Então a ideia desse vídeo de hoje é mostrar esse esqueleto para vocês e a gente dá um pouco desse ar de altura, né, de cores ali, conversando para que fique uma mesa bem harmônica, né, e principalmente a altura. Eu não gosto de uma mesa reta, né, eu acho que a pessoa tem que olhar, bater o olho naquela mesa, a gente tem que falar em profundidade, a gente tem que falar em alturas diferentes, então eu vou dar algumas ideias para vocês, para a gente trabalhar com essas alturas, tá bom? Vamos lá?
vou passar um pouquinho da ideia. Quando eu vou para casa de algum cliente, eu levo mais louças do que eu estou planejando usar. Porque às vezes a mesa ela é menor do que eu imaginava, às vezes a estrutura da mesa vai ficar mais interessante eu virar uma determinada louça para dar uma altura. Então eu sempre levo mais louças do que eu estou planejando usar. Geralmente eu retorno com umas 5 louças mais ou menos para a cozinha, mas eu prefiro levar mais. Se a gente estiver fazendo em casa, é mais fácil, porque a gente vai, pega o que tem em casa e depois guarda e fica tudo certo. Então, vou passar aqui um pouco da ideia e aqui a gente está montando só o esqueleto. Então, na hora que a gente vai montar efetivamente, a gente pode colocar flores, a gente vai colocando as comidas, mas no vídeo de hoje, a minha ideia é mostrar um pouquinho desse esqueleto e dar essa noção de altura, de cores e tudo mais. Então, vou passar um pouquinho aqui para vocês da minha ideia, né? Essa louça aqui, essa madeira, ela é nova, eu nunca utilizei em nenhuma mesa e eu vou utilizar nessa semana que eu tô gravando o vídeo para vocês. Então, eu quis dar ênfase nessa aqui, então coloquei bem no meio. Né? Então, aqui a gente pode usar para cozinha e a ideia é interessante porque vocês podem usar elementos que vocês têm em casa, né? E pensar de que forma eu posso transformar isso para uma mesa, para receber amigos. Vocês não precisam necessariamente comprar alguma coisa, né? Claro, se você trabalha com isso, a gente tem que estar sempre investindo. Mas se você for receber amigos em casa, você pode usar uma louça que você já tenha, um utensílio que você já tenha e vai ficar legal. E essa aqui é uma ideia bacana. Então, eu vou colocar, eu até acrescentei esses 2 potinhos aqui para dar uma iluminada, né? A ideia aqui é que depois eu coloque frios e nessa gavetinha aqui eu vou colocar pães e torradas. Então, acho que vai ficar bem mimoso. Eu quis dar ênfase a essa louça, então eu coloquei bem no meio. Nas laterais, eu gosto de dar uma altura, né? Então, eu dei a altura aqui, com esse prato. Aqui também tem uma altura. E acabei também dando uma elevada nesses 3 potinhos, que eles são 3 potes iguais, né? Da mesma linha, de tamanhos diferentes, que eu gosto de trabalhar com esses potes sempre juntos. Eu não gosto de colocá-los separados, um em cada ponta. Então, se a gente tem louças similares ou iguais, apenas de tamanhos diferentes, eu gosto de trabalhar com elas próximas, né? Então, aqui a gente pode colocar umas torradas, onde eu dei uma altura, e aqui nas menores a gente coloca uma caponata, um outro tipo de antipasto. Essa aqui que eu acho muito mimosa, que eu gosto de colocar bem na frente, né? Dei mais uma altura aqui com vidro. Essa aqui é interessante pelo seguinte, vou até tirar aqui para mostrar para vocês. Eu gosto muito dessa loucinha aqui, mas ela não me serve para colocar pães nem torradas porque me escapa aqui, né? Porque ela é aberta. Então, eu tive a ideia de pegar 2 louças que eu já tinha aqui na cozinha e eu coloco dentro para que eu consiga colocar um tipo de antipasto e uma torradinha. Então, vocês também podem fazer esse casamento de uma louça que vocês pensaram de uma determinada forma, não deu certo, e aí vocês fazem uma readaptação. Esse aqui é um exemplo. Então, passando por aqui, essa aqui é uma taça, vocês podem usar de qualquer tamanho, menor, maior. Eu tenho umas tacinhas menores também que eu uso em 3, que fica também bem legal. E aí depois, quando eu estou montando, na verdade, separando essa louça para levar para o cliente, eu já vou pensando, dou uma olhada no cardápio que eu propus para o cliente, vou anotando, embalo tudo com filme plástico e anoto com uma fita crepe, coloco o nome, isso se você for levar para cliente, se você trabalha com isso. Se você for usar em casa, é mais fácil, porque você pode pensar ali na hora, ou pensar antes, ou deixar isso aqui montado. Para festas que você sabe que você vai ter um monte de coisa para fazer, você pode deixar esse esqueleto pronto, montado, e no dia seguinte você alimenta com flores, você alimenta com a comida, com os garfinhos, se você vai colocar pratinho. Então, esse esqueleto aqui, já estando montado, adianta muito a sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeos como esse, se vocês têm interesse em mesa fixa, não esqueça de fazer o seu comentário e a gente vai elaborando mais vídeos como esse.